E aí cá, o vídeo caiu, mas já tá aqui de volta. Eu coloquei pra foi uma bateria do celular e aí ele acabou caindo. Salve, Diogo! E aí, Ritinha, tudo bem? Tudo bem por aí? Você, o Will, como vocês estão? Chamando o nosso convidado aí da noite, para ele entrando aí. Enquanto isso, vou mandando a live aqui pra galera, para mais gente entrando. Enquanto tá carregando aí o nosso convidado, vamos chegando. Saudade dos nossos encontros na sala 5. Eu também tô com saudade, cara. Na verdade, tô com saudade da sala 1. Ó, você já esqueceu até qual era a nossa sala com a quarentena? Como assim? E aí, Nath, tudo bem? Internet do Henrique acho que tá carregando ali. Não sei o que deu. Será que o Insta não vai deixar a gente compartilhar essa tela de novo? Henrique, você tá me ouvindo, Henrique? Vou tentar te convidar de novo, porque aqui você não tá aparecendo. Boa noite, Carla. Noite, Neide. Quem mais estiver chegando aí. Paz de Cristo para todo mundo. Ah, o Diogo tá esperto. É época de quermesse, né? Então não era para a gente estar usando a sala 1. Isso aí faz sentido. Gente, é só para mim que o Henrique não tá aparecendo ou para vocês também? Para vocês também tá preta a tela do Henrique aí? Aí embaixo, porque aqui não tá indo. Henrique, vê se você consegue pedir para entrar na live, ao invés de eu te convidar para ver se vai. Porque o Insta não tá querendo colaborar muito com a gente. De novo. É, não tá aparecendo para ninguém, então, obrigado. Ó, eu aceitei o dele de novo. É, Henrique, qualquer coisa, fecha a live, fecha o Insta e abre de novo. E vê se vai. A gente testou, cara. A gente testou agora há pouco, antes, para ver se estava tudo funcionando e estava tudo certo. Mas semana passada também deu isso. Semana passada eu e o Tia, a gente foi testar antes e também acabou não indo. É. Deixa ele sair da live e entrar de novo e a gente tenta mais uma vez. Se não der certo, a gente começa. Enquanto isso, compartilha a live aí com a galera, gente. Clica no botãozinho aí de enviar, manda para os contatos que aparecer aí. Vamos fazer isso chegar longe, que eu acho que é muito propício para o nosso tema de hoje. É, então, é isso mesmo, madrinha. Então, um horário que tem muita gente aqui, né? Muita gente usando o Insta, então fica meio pesado mesmo. Tecnologia é assim mesmo. Vamos ver se agora vai. Se não for, o Henrique vai gravar um vídeo para vocês tocando alguma música e a gente vai postar lá no feed depois. Boa noite para quem está chegando agora. Vi que tem mais gente entrando aí. É, não tá carregando, gente. Henricão, participa aí com a gente. Interaja aí pelo chat. O Henrique ele ia ajudar aí a cantar algumas músicas e também para não ficar muito sozinho, que é meio ruim ficar aqui falando sozinho para a tela. Mas o Insta não está colaborando igual semana passada. Então, a gente vai assim mesmo. A gente faz o que Deus permite.
e vamos embora. Mas fica aí, Rick, e participa aí no chat, fala aí, a gente segue, porque não tá indo mesmo, e senão a gente vai acabar se atrasando e atrasando para a missa. Então vamos começar o encontro de hoje aqui. Vamos começar aclamando a Santíssima Trindade, para que a gente possa fazer tudo que for falado aqui no nome dela. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, aclamar. Deus Trino te ama. Então comecemos essa noite de hoje, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Comecemos com a intercessão de Santo Antônio, o santo que a gente celebra hoje, com o amor de Maria, que tudo seja para a maior honra e glória de Deus. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora. A paz de Cristo a todos vocês. E que tudo que a gente fale hoje possa ser passado adiante, né? Minha intenção com essa live de hoje é que, a exemplo do santo que nós celebramos neste sábado, nesse 13 de junho, nada fique só aqui, né? Então, hoje, como eu coloquei naquele textinho lá para divulgar para vocês nos grupos, a gente vai falar um pouquinho da festa que a gente celebrou essa semana, né, a Eucaristia, e também sobre o santo que a gente celebra hoje, né, que é Santo Antônio de Pádua. Eu vou ficar muito feliz se vocês escreverem as coisas aí no chat, se vocês participarem, se vocês me responderem, viu? É bom. Então, começando um pouquinho pela história do santo, né? É uma história belíssima e que ali depois a gente vai entender porque a gente está falando dele, de Eucaristia também, né? Queria fazer uma pergunta e vocês já colocam aí a resposta de vocês. Eu queria fazer duas perguntas, né? Qual é o nome de Santo Antônio e onde foi que ele nasceu? Quero ver se alguém sabe aí. E aí, Aninha, tudo bem? Como você tá? Vamos ver quem é que me responde primeiro. Quem acertar as duas perguntas vai ganhar um bombom quando a gente voltar para a sala 1. Vamos ver, um bombom na conta do Paulinho, que deve estar assistindo. Aí complica, não, tá fácil. Vamos ver qual é o nome dele e a cidade aí que ele nasceu, em que lugar ou país. Ó, enquanto alguém fala alguma coisa, eu queria mostrar algumas coisas que estão aqui, ó. Por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma imagem de Santo Antônio aqui em casa, mas eu tenho isso aqui. É uma relíquia dele, é um pedacinho de um tecido que tocou a língua de Santo Antônio e tem esse terço maravilhoso aqui também. Fernando, isso aí, o nome de Antônio era Fernando.
nome de Antônio era Fernando e a gente vai entender por que ele mudou de nome, né? E ele nasceu aonde, amada? Em Pádua? Pádua, para quem não sabe, é uma cidade da Itália, né? Mas ele era de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa, capital de Portugal. Isso aí, ó. Renatinho acertou também. Vocês estão tudo. Paulinho está devendo chocolate para todo mundo. Isso. A missão dele foi em muitos lugares, amada. A gente vai caminhando aí. Ele, então, Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa, em Portugal, no ano de 1195. Né? A família de Fernando, que depois viria a se chamar Santo Antônio, era uma família muito poderosa ali em Lisboa, né? E ele era filho de militares, né? De pessoas que lutaram ali nas guerras. Então era uma família de muita nobreza, né? De, de muito prestígio, de riquezas, né? Ele era um nobre. E aqui vem o primeiro ponto que a gente precisa guardar aqui para a gente entender, né, o que significou a missão desse santo. Porque ele vinha de uma família muito nobre, de muitos bens, né, de muito prestígio. Então ele era reconhecido, né? E diferente da história de muitos outros santos, muitas vezes a gente vê que alguns santos sofreram grande repressão quando quiseram se tornar sacerdotes, principalmente as mulheres quando quiseram se tornar freiras, né? Santo Antônio não sofreu essa repressão, né? A família dele tinha uma fé muito grande em Jesus Cristo, uma fé cristã muito forte, e ele não sofreu essa repressão. A irmã dele foi para o convento agostiniano alguns anos antes, né? Com todo o apoio da família, e da mesma forma como quando o Fernando disse que queria ir para o seminário, que queria viver uma vida consagrada, ele foi de bom grado, né? E então ele entrou, né? Ele cresceu, aprendeu toda a doutrina cristã na família e foi para um seminário agostiniano, né? Ali, Santo Agostinho. E foi ali que ele se tornou sacerdote, né? E Santo Antônio ele era inteligentíssimo, né? Ele lia muito, ele era muito caridoso, ele tinha um olhar atento às necessidades do outro, assim, de uma forma que ele já era reconhecido dentro daquele seminário pelo nome que ele carregava, né, por conta da família dele, mas ele acabou se tornando também muito importante por conta das obras que ele fazia, né? Então ele era muito dedicado ao serviço dentro da casa mesmo, ali dentro daquele ambiente, às suas obrigações, suas tarefas diárias, né? Ele era um conselheiro daqueles assim, sabe aquela pessoa que qualquer coisa que você vai falar com ela, a pessoa tem a palavra certa para você, né? Ou o puxão de orelha certo para você, né? Te dá um rumo assim maravilhoso, né? Ele era essa pessoa, né? Ele tinha um olhar muito cuidadoso com os pobres, né? Tanto nas necessidades físicas, corporais, quando a gente pensa em alimento, ou no próprio dinheiro, para que eles pudessem ter alguma coisa, mas também nas necessidades espirituais, psicológicas, no ouvir, no escutar, né? E alguém sabe aonde foi que ele exerceu a sua missão, assim, como o que eu quero dizer, ele começou nesse seminário agostiniano, mas ele acabou saindo, ele saiu dessa congregação e foi para outra. Alguém saberia aí para qual lugar ele foi, para qual congregação, qual santo ele seguiu? Boa noite, Anne, que está chegando agora. Boa noite, Ju, tudo bem? Ó, eu também gosto de diamante negro, viu, Renatinho? Eu gosto, laca. Na verdade, nessa quarentena, qualquer chocolate que vir tá ótimo. Vamos ver se alguém coloca ele franciscanos. Exatamente, né? Santo Antônio viveu na mesma época que São Francisco, né? Ele era mais novo que São Francisco, mas eles viveram ali na mesma época, né? Na verdade,
quando Santo Antônio se tornou padre, a ordem dos franciscanos já estava estabelecida, né? São Francisco já estava ali quase no final da sua missão, né? E, e Santo Antônio, ele admirava muito o trabalho de Francisco, né? E teve um dia que alguns missionários franciscanos, foram enviados para uma missão na África. E esses missionários ali, saindo de Assis, ali na Itália, né? Eles pousaram em Lisboa, ali perto da onde Santo Antônio morava, e tomaram pousada ali. Passaram alguns dias, então ele conheceu esses missionários, conversou com eles e gostou muito do que eles iam fazer, né? E ali ele já começou a sentir um desejo muito ardente de sair para anunciar, né? De sair para anunciar, em especial na África, onde aqueles missionários estavam indo. E esses missionários partiram, mas eles não voltaram. Eles se tornaram mártires no lugar onde eles foram. E isso engrandeceu ainda mais o desejo de Fernando de servir nessa missão. Então foi aí que ele pediu para sair da congregação onde ele estava, né, e ir para a ordem dos franciscanos. E como todo mundo conhecia as suas virtudes, como todo mundo conhecia o carisma daquele homem, todo mundo já achava ele magnífico ali naquela época já, e ele era muito jovem, ele tinha ali 20 anos de idade, né, quando tudo isso aconteceu. Foi de bom grado, né? Contam que os irmãos dele ali de congregação ficaram muito tristes porque ele saiu, enquanto os outros, os franciscanos, ficaram muito felizes com a chegada dele, né? Então, foi aí que começou verdadeiramente a missão de Fernando. E quando ele entrou na ordem dos franciscanos, ele tinha uma coisa muito grande dentro dele que era a humildade, né? Ele queria fazer brilhar somente o Jesus Cristo e mais nada. Então, a primeira coisa quando ele entrou naquela ordem, até por conta dos votos, do que a ordem franciscana estabelecia, né? Que é essa questão da pobreza, do se esconder, do se diminuir mesmo, ele mudou de nome. O seminário ali de Portugal, para onde ele foi, da ordem dos franciscanos, era chamado de Santo Antão de Olivas. Santo Antão é um santo, um monge, um dos primeiros monges eremitas, daqueles que se isolavam ali no deserto e vivem uma vida contemplativa de oração. E Santo Antônio admirava muito isso, né? Era uma das coisas que ele mais gostava. Ele acreditava que se unir a Cristo era necessário essa contemplação, essa dedicação mesmo, esse empenho em permanecer em repouso, afastado de tudo, afastado dos olhares, afastado das pessoas, para que somente a luz de Cristo brilhasse. Então foi aí que ele decidiu trocar de nome, né? E adotou o nome do santo que dava o nome ao seminário, que era Santo Antão, né? E Antão ali é um aumentativo de Antônio. Então por isso ele escolheu o nome de Antônio. E como eu falei, né, ele estava inspirado pelos mártires que foram para a África. Então o sonho dele, obviamente, era ir para a África. Ele queria pregar, ele queria anunciar, ele queria corrigir as heresias daqueles que mataram os irmãos dele naquele lugar, né? O sonho da vida dele era esse. E vamos ver aí quem acha que ele foi. E ele pedia para ser mandado para lá, ele pedia aos seus superiores, né? Então, quem acha que ele foi mandado para a África, bota uma carinha aí. Quem acha que não, fala que não, né? O que vocês acham? Apoiaram que ele fosse para a África? Ele foi mandado, não foi? Porque a gente sabe que a missão dele se deu principalmente em Pádua, por isso ele recebeu o nome de Santo Antônio de Pádua, né? Mas o que aconteceu com esse sonho dele? Boa noite, Laís, que chegou aí agorinha. Acho que não. A Nath colocou que não. Será que alguém vai colocar que sim? Eu diria que sim e não, né?
E aqui a gente já falou de um dos pontos mais importantes da história dele, né? Que, como eu falei, ele era da nobreza, né? Ele era de uma família privilegiada, todo mundo sabia quem era. E aqui já aconteceram duas coisas. Ele abriu mão de todos os seus bens, porque era isso que a ordem franciscana pregava. Ele largou toda a nobreza para ir viver na mendicância, né? E ele largou todo o prestígio, o nome que ele carregava para ir viver na para trocar de nome, para se esconder, né? E isso já reflete toda a humildade daquele homem. E eu diria sim e não para essa resposta, né, do envio à África. Esse era o sonho dele, era o que inflamava ele, e ele pedia muito isso a Deus. E ele foi enviado, né? Mas aí aqui tem uma coisa que a gente quero falar, é que muitas vezes a gente pede tanta coisa para Deus e a gente se esquece de que talvez ele tenha algo melhor, né? Às vezes a gente se revolta com Deus, mas porque ele não dá aquilo que a gente quer, né? Nas nossas orações e se esquece de que na verdade ele tem um plano maior. Antônio foi enviado para a África, só que durante a viagem no navio ele ficou doente. E ele passou um ano inteiro no navio, doente, sem poder anunciar, sem fazer nada, né? E ali ele viveu aquele tempo ali e ele não... Eu imagino o que passava na cabeça dele, né? Aquele ardor, aquela vontade de anunciar, mas ele não pôde sair nem do navio. E aí ele teve que retornar para Portugal, né? A missão dele acabou não dando certo por conta da doença. Ele estava muito fragilizado. E aí ele acabou se estabelecendo ali mesmo em Portugal. E foi ali que a missão dele começou. Ele era um homem de... Como eu falei antes, ele tinha muito prestígio, mas a partir do momento que ele mudou de congregação, a partir do momento que ele mudou de nome, ninguém mais sabia quem era ele. E tudo que ele fazia era se esconder, né? Com esse episódio em que ele não pôde cumprir o sonho da vida dele, porque ele deixou tudo, né? Ele mudou de congregação, ele mudou de tudo, mudou os votos, mudou as vestes, mudou o nome para seguir esse sonho que ele pedia tão ardentemente para Deus e não deu certo. E aí então ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus para que ele se escondesse, para que ele se diminuísse mesmo. Então ele começou a viver assim, né? E os irmãos que viviam com ele sabiam que ele era uma pessoa muito bondosa, muito sábia, muito inteligente, mas ele não fazia nada público. Até que teve um dia em que teve um evento, né, um capítulo, como eles chamavam, uma reunião da ordem, e era comum que o líder ali daquele seminário fizesse o discurso, né, fizesse a pregação. E o líder, por algum motivo, ele não pôde ir, ele não podia ir. E ele começou a chamar outras pessoas para fazerem a pregação no lugar dele. E ninguém se oferecia, ninguém aceitava, porque sabiam que aquilo era muito importante, né? Era o evento mais importante do ano ali, e ninguém queria assumir essa responsabilidade. E a última das últimas das opções foi Antônio, né? E foi aí que começou a vida do santo que a gente conhece. Ele, muito humilde, em oração, ele falava para Deus que aquilo era o cumprimento do sonho dele, né, de anunciar a palavra de Deus, mas que ele não se sentia digno, ele tinha medo de que aquilo ferisse a humildade dele por ser algo tão grande, né? Mas ele foi. E todas as pessoas ficaram encantados com a pregação dele, todas as pessoas ficaram encantadas com a forma como ele falava de Deus, como ele falava da vida de Jesus Cristo, com o amor que ele falava, né? E aí ele começou a ser chamado para pregar em todos os lugares. Porque todo mundo queria ouvir as palavras daquele homenzinho que andava em roupas marrons, de pés descalços, né, na maior humildade. E contam alguns relatos que a sabedoria dele das Sagradas Escrituras eram tão grandes que afirmavam que se por algum motivo todas as cópias das Escrituras se perdessem por um incêndio, por alguma coisa, Antônio seria capaz de reescrevê-las somente com o que ele tinha na memória.
sem perder nenhuma vírgula. Porque ele tinha uma sabedoria mesmo muito grande. E foi aí que ele começou a ser mandado de cidade em cidade, né? Deixa eu ver a hora aqui, só para não me perder. Alguém sabe dizer, assim, alguma cidade, algum dos lugares que ele passou? Vocês querem dar alguns chutes, alguma coisa? Porque a partir desse momento que entenderam a eloquência dele, o fervor com que ele falava de Deus, os líderes ali da ordem começaram a mandá-lo de cidade em cidade, né? O próprio São Francisco o conheceu e tinha um carinho esplêndido assim por ele, porque São Francisco relatava que Antônio cumpria todos os requisitos, por assim dizer, de quando ele criou a ordem franciscana, né? Ele era o modelo por excelência da ordem franciscana, né? Era quase como se Antônio fosse mais franciscano do que o próprio São Francisco, pela sua humildade, pela sua dedicação aos pobres, principalmente. E então ele começou a cuidar de vários lugares, né? Ele foi enviado para outros seminários franciscanos em Portugal, pela Espanha, e ele passou um grande tempo na França, né? E nessa época na França, não só na França, mas também na Itália, acontecia um movimento contrário à doutrina cristã, né? E é aqui que Santo Antônio recebe o título que a gente conhece dele, que é o de Martelo dos Hereges, né? Naquela época existiam algumas seitas que pregavam contra a doutrina cristã e eles pregavam duas coisas, né? Eles pregavam que existiam como se fossem dois deuses, um bom e um mal, né? E da mesma forma que o Deus bom é eterno, o mal também seria eterno. Então, não importa o quão má pessoa você fosse, né? Você não faria diferença, porque o Deus bom continuaria sendo eterno. E da mesma forma, né? Se você fosse uma boa pessoa, o mal continuaria sempre a existir. Então não existia isso de se converter, de se tornar alguém melhor, de cuidar do outro, porque tanto faz, né? Essa era a doutrina deles. E eles pregavam também que o Deus bom criou tudo que havia no espírito e o Deus mau criou tudo que havia na carne, né? Então, eles condenavam todas as atitudes da carne. E aí vem um ponto muito importante, porque a partir disso, eles condenavam as famílias, né? Eles tentavam todo o tempo destruir as famílias, pregavam que as relações de famílias eram pecaminosas, porque você se relacionava com alguém pela carne, e todo esse tipo de coisa. O principal ataque deles era a família, né? E Santo Antônio começou a pregar contra essas pessoas, né? Ele cuidava daqueles que ouviam essas seitas e acreditavam nelas, né? E condenava, né? Lutava contra os que eram os líderes desses movimentos, né? E por isso ele começou a ser chamado de Martelo dos Hereges, porque ele era muito firme em suas palavras, né? Falam que ele falava de uma maneira tão dura e tão com certeza daquilo que ele estava falando, que ele intimidava as pessoas, né? Intimidava aqueles líderes de uma forma que eles se sentiam constrangidos por pregar coisas contra a doutrina cristã, né? Por pregar coisas contra a verdade. Eles ficavam constrangidos com tudo aquilo e acabavam se convertendo. E ao mesmo tempo ele acolhia as pessoas que só eram como se empurrados por aquela doutrina. Muitas pessoas acabavam não só acreditavam naquilo que falavam para elas e iam como que empurrados, sabe? Deixa a vida me levar. Então o Santo Antônio cuidava muito dessas pessoas, né? Um dos exemplos que se fala de como ele cuidava dessas pessoas era que se podia imaginar ele num enorme pasto com várias ovelhas e cercados de lobos, né? E que primeiro ele cuidava dessas ovelhas, ele tosava, ele dava carinho, ele pegava no colo e depois ele ia para a beirada e batia de frente com os lobos,
E aqui é uma coisa que quero trazer para a nossa realidade, né? Muitas vezes na nossa realidade de hoje a gente vê tantas coisas por aí que a gente quer lutar contra e que a gente deve lutar contra, mas a gente se esquece desse cuidado com as ovelhas, né? Se a gente pensa em realidades que a gente vive hoje que não são muito diferentes das daquela época, por assim dizer. Se a gente olha nisso de pensamentos que querem destruir, sobretudo, a família, é o que a gente mais tem visto aí fora, né? Mas de que adianta a gente lutar contra aqueles que querem destruir a família se a gente não amar a família primeiro, né? Se a gente não cuidar dessa família primeiro, que são as ovelhas. E era isso que Antônio fazia muito bem. Ele mostrava para aquelas famílias como eles eram importantes, como eles eram amados, como eles estavam sim cumprindo o que Deus queria para eles, que era viver a santidade, que era crescer, ensinar a doutrina católica aos filhos, a espalhar a palavra, e depois ele ia lá e batia de frente com os grandes, né? Primeiro ele fazia aquelas pessoas entenderem que elas eram sim amadas, que não importava o quanto elas tivessem sido arrastadas por aqueles pensamentos maus, a conversão era real e que eles tinham sim essa segunda chance, por assim dizer, para seguir a Jesus, né? E ele deixava isso muito claro. E assim a fama dele foi se espalhando, né? As pessoas gostavam muito do jeito como ele falava, né? Ele tinha um olhar que, como eu falei, constrangia os maus, mas também era um olhar que cativava os bons. As pessoas ficavam encantadas pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ele pregava. E aí se começou a reunir cada vez mais multidões para ouvir ele falar, para ouvir ele pregar. Então ele começou a andar de cidade em cidade para pregar. Porque lembram daquela humildade dele? Ele não queria ser reconhecido, ele não queria os méritos para ele, então ele se sentia incomodado, né? Ele se sentia incomodado com as pessoas indo atrás dele. Então, ele começou a ir de cidade em cidade, e cada vez mais se juntavam multidões, né? Pertencendo à ordem dos franciscanos, ele também era muito obediente, então ele cuidou de alguns seminários na França, né? Ele cuidou de alguns seminários na Itália e passou a maior parte da vida dele em Pádua, né, na Itália. Foi ali onde se realizaram a maioria dos milagres e foi ali onde ele veio a falecer aos 36 anos de idade. E por isso ele recebeu o nome de Santo Antônio de Pádua, que foi a cidade onde ele veio a falecer. E a gente sabe que ele realizou muitos milagres, né? Ele é conhecido como o Santo Milagreiro, justamente por conta disso, né? Existe um livro que é chamado de Tratado dos Milagres, que relata ali um milagre de Santo Antônio para cada dia do ano, né? São muitos, são muitos. O processo de canonização dele foi o mais rápido da história, porque todo mundo conhecia os milagres dele, era público, não tinha como negar, né? Então ele foi canonizado em 9 meses e foi muito rápido, né? Porque era visível a bondade daquele homem. Então, e assim se seguiu, né? Tem alguns milagres dele que são os mais são famosos. Eu vou falar um aqui. Deixa eu só ver que oração para não me perder, né? E ele curava os doentes, ele ressuscitava pessoas, né? E contam que até hoje no túmulo dele são muitos milagres acontecem para aqueles que têm fé ao tocarem o túmulo, né? E Santo Antônio, ele é representado com a figura do menino Jesus no colo, né? E isso é um dos episódios que mostra como Deus sempre tem algo melhor para nós, né? Eu falei ali um pouquinho agora há pouco sobre essa espera, sobre como o sonho da vida dele era ir para a África e acabou que tudo deu errado. Ele passou pela França, passou pela Itália e não chegou a conhecer o continente ali que ele queria, né? Mas ele foi muito mais feliz nessa missão porque ele converteu muito mais almas, né? Muito mais almas se voltaram à verdade, ao verdadeiro Deus por conta disso. E Deus tão carinhoso como ele sempre separa algo bom para aqueles
que se entregam a ele, né? E um dia, Antônio tinha acabado de pregar numa cidade ali na França, né? E ele só queria um lugar para descansar, né? Ele só queria um lugar para descansar longe de todo mundo, para poder rezar, viver essa vida contemplativa um pouquinho aquela noite. E ele achou um lugar numa hospedaria, né? O dono da hospedaria, sabendo que ele só queria ficar sozinho um pouco, separou um quarto especial para ele lá no fundo, escondido de todos, e ali Santo Antônio passou a noite. E enquanto ele estava em oração, né? O menino Jesus apareceu para ele na forma de um bebê e ele o pegou no colo. E o dono da hospedaria fazendo as coisas ali da noite, arrumando algumas coisas nos quartos, nos corredores, viu a porta do quarto de Antônio meio aberta e ele não aguentou de curiosidade e entrou, né? Entrou não, ele ficou ali na porta meio que olhando o que estava acontecendo. E ele viu, né, Santo Antônio brincando com o menino Jesus, como um bebê mesmo, sabe? No colo, dando beijinho, dando risada. É realmente isso que ele falou, né? Dando beijo na bochecha, brincando, sabe? E eu penso, meu, que honra, sabe? Quantas pessoas puderam fazer isso com Jesus? Maria, José e Antônio, só, sabe? Então, naquele dia que ele só queria descansar um pouco, Jesus veio dar uma alegria para ele. A gente sabe que uma criança é uma alegria na casa, né? Uma diversão, é um amor sem igual. E naquele dia que ele estava cansado, fadigado da missão mesmo, só queria ficar um pouquinho sozinho, o menino Jesus veio dar um pouco de carinho para ele, né? E por isso ele é representado com essa imagem de Jesus no colo. E eu acho esse relato maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Então, aí se sucederam algumas coisas. Eu disse que a gente ia falar da Eucaristia e eu vou chegar lá, mas antes quero falar alguns pontos também, mais uma coisinha antes, né? Vocês ainda estão aí? Vocês ainda estão acordados? Vocês estão prestando atenção? Coloque alguma coisinha aí no chat, alguma coisa, mas vocês ainda estão aí. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo deve ficar meio curioso, que é de onde vem essa fama de santo casamenteiro, né? Quem é que veio aqui para essa live para ouvir falar de Santo Antônio porque tá procurando marido, tá procurando esposa, tá querendo casar? Tem gente que quer casar aí ou não? Nosso santo casamenteiro. Santo Antônio ele é conhecido como o santo do mundo inteiro porque ele reunia, como eu falei, né? Milhares, milhares de pessoas saíam de suas casas para ir ouvir o que ele pregava. Então, as pregações dele se espalharam mesmo pelo mundo inteiro, não porque ele visitou o mundo inteiro, mas porque o mundo inteiro foi vê-lo. E as pessoas levavam as palavras dele para casa, contavam para os vizinhos, contavam para os outros, e a fama dele se espalhou para o mundo inteiro. Todo mundo sabia quem era ele, né? Como eu falei, o processo de canonização dele foi mais rápido da história justamente por causa disso. Todo mundo sabia que ele era santo, né? Todo mundo sabia que ele ajudava as pessoas, que ele dava conselhos, que ele pegava no colo, que ele cuidava dos pobres, que ele cuidava dos doentes, que ele dava alimento, que ele dava boas palavras, que ele corrigia, que ele fazia milagres. Todo mundo sabia disso. Então, quando ele veio a falecer, todo mundo também tomou conhecimento disso. E esse amor a ele se espalhou pelo mundo inteiro, né? Os portugueses era a pátria dele. Então, todos os lugares onde os portugueses colonizaram acabaram levando essa tradição de Santo Antônio, né? Os espanhóis também, os italianos principalmente. O mundo inteiro conheceu. E como sabiam que ele era de um fervor tão grande, né? Um poder tão grande, principalmente fazer milagres, todo mundo recorria a ele para tudo, né? Então ele começou a ter vários títulos, como padroeiro das coisas perdidas, né? As pessoas perdiam alguma coisa de valor e recorriam a ele,
né? Pediam proteção em momentos difíceis, pediam proteção em viagens, pediam intercessões para casamentos, mulheres e homens que queriam ir para os seminários e para os conventos pediam intercessão a Santo Antônio por causa da repreensão das famílias, pediam proteção para que não faltasse alimento na mesa, para que não faltasse dinheiro. A ordem dos franciscanos se voltava muito a ele pela providência, né? Então todo mundo começou a pedir tudo a ele. E os milagres continuaram acontecendo. Então algumas coisas se tornaram tradições, né? E tem duas coisas que são as principais que a gente vê. Uma delas é o pão de Santo Antônio, né? É abençoar o pão e colocar ele ali nos nossos armários, em algum lugar para não faltar alimento. E isso principalmente que as pessoas recorriam muito a ele para que não se faltasse alimento, pediam a intercessão dele. Então, começaram a oferecer isso como oferta, né? Eu vou fazer banquetes, eu vou fazer pães, vou distribuir às pessoas como agradecimento, né? Porque não faltou alimento na minha mesa. Vou distribuir esse pão como agradecimento porque Santo Antônio me ajudou numa urgência, numa necessidade. Então, isso virou uma tradição, né? E acabou se difundindo e a gente segue isso até hoje. E a mesma coisa com o Santo Casamenteiro, né? Se sabe que Antônio era muito atencioso, em especial com as famílias, né? Como eu falei, aqueles movimentos anticristãos que reinavam naquela época, né, e que Antônio combateu muito bem, eles lutavam principalmente contra as famílias. E Santo Antônio cuidava muito das famílias. Era o sustento que elas precisavam, né, seja com dinheiro, seja com alimento, aconselhava, né, dava um rumo, ensinava. Ele amava as famílias e cuidava de todos. Ele tinha um amor muito especial pelas crianças e pelas mães, né? Porque a gente sabe que naquela época as mães só ficavam nas suas casas cuidando do lar, né? Enquanto os homens iam trabalhar. Então, muitos dos que ouviam as pregações dele eram as mulheres que, estando em suas casas, conseguiam ouvir nas praças, né? Então, ele tinha um carinho especial com elas, né? Então, ele acabou se tornando o protetor das famílias por conta disso. Todas as famílias recorriam a ele quando precisavam de algo, quando precisavam de um conselho, ou quando havia um desentendimento, né? Quando havia uma doença na família, né? Alguns milagres deles são de ressuscitar filhos de mães que apareciam desesperadas ali por conta da perda do seu filho, ou porque o filho estava doente. Então ele se tornou o protetor das famílias, né? E não se sabe ao certo como de repente ele virou o santo casamenteiro, né? E aqui vem uma lenda que eu vou contar, que dizem que foi a partir daí que as pessoas começaram a todas as tradições de colocar o santo de ponta cabeça, dentro da água, no copo, essas coisas. E isso, gente, é superstição, certo? Colocar o santo no copo d'água, o coitado do Santo Antônio aqui, virar de ponta cabeça, fazer mil coisas, isso é superstição. E qual a diferença entre, Marcos, qual a diferença entre superstição e pedir a intercessão dele para um casamento, alguma coisa assim? A diferença básica é que uma superstição não te leva a Deus. Você não faz isso com o intuito principal de alcançar mais o reino dos céus, né? E então isso aqui não é tradição católica, é uma história que contam e que dizem que foi daí que surgiu isso de querer o santo casamenteiro, né? Uma mulher muito devota de Santo Antônio rezava para ele todos os dias, pedindo um marido mesmo. Ela queria se casar, ela tinha o sonho de ter uma família. E ela oferecia flores, ela oferecia orações bonitas, louvores, tudo a ele, né? Porque confiava mesmo que ele realizaria esse sonho dela. Só que um dia ela se irritou com isso, porque não aparecia o marido. Os anos passavam, os meses passavam e não aparecia. Ela ficou brava mesmo com isso, né? E falam que ela pegou a imagem de Santo Antônio que ela tinha e jogou pela janela.
E aí a imagem que ela jogou pela janela acertou a cabeça de um homem e aí virou aquele clichê romântico de Hollywood, que eles acabaram se apaixonando. Então a partir daí se entendeu que ele era o santo casamenteiro, né? E é essa história que atribuem a esse início dessa tradição. Como eu falei, isso aí não é tradição católica, viu? É só uma história que ninguém sabe que é verdade ou se só inventaram para justificar isso. Mas o fato é que ele é o protetor das famílias, né? As famílias que a ele recorrem não ficam desamparadas jamais. E aqui faltam 10 minutinhos para a gente encerrar e vocês ainda devem estar se perguntando o que ele tem a ver com a Eucaristia que eu falei, né? A gente sabe que a Eucaristia é o maior dom que a nossa igreja tem. É o próprio Jesus que se deu em corpo e sangue a nós, né? E eu falava lá atrás que aqueles movimentos contra a doutrina católica pregavam contra a família, contra tudo. E uma das coisas também que eles faziam era ridicularizar a Eucaristia, né? Porque eles não entendiam, né? Eles faziam piada mesmo, falavam, como assim? Vocês acreditam que isso é um homem, que isso é uma carne dele, que palhaçada é essa, sabe? Então, mesmo as pessoas que às vezes não concordavam com o que aqueles movimentos acreditavam e pregavam, eles não se convertiam à doutrina cristã, porque o catolicismo é baseado na Eucaristia. E para eles a Eucaristia era algo ridículo, era algo que não fazia sentido. Então, Santo Antônio veio mudar também isso, trazer um novo olhar sobre a Eucaristia. Então, nas suas pregações, ele mostrava que aquele era o corpo e sangue de Cristo. E aí vem um dos maiores milagres dele, que foi realizado com um dos líderes daqueles movimentos, o movimento dos albigenses, né? Ele estava pregando numa cidade e o líder daquele movimento estava ali ouvindo a pregação dele e ridicularizando ele por conta da Eucaristia. E, e aí ele foi corrigir aquele homem, né? Foi corrigi-lo. E o homem falou para ele, meu, eu nunca vou acreditar nisso que você está falando. Isso que você está falando é ridículo. Como é que esse pedacinho de pão pode ser uma pessoa, o corpo e sangue de alguém? Para, né? E ele lançou um desafio a Santo Antônio. Ele disse assim, eu tenho uma mula lá no meu curral. Eu vou deixar ela sem comer por 3 dias. E daqui 3 dias a gente vai se encontrar nessa praça. E eu vou trazer um monte de feno para ela, que é o alimento que ela mais gosta de comer. E você vai trazer a sua Eucaristia. E eu vou soltar a minha mula na praça. E se ela, ao invés de ir para o alimento que eu trouxe para ela se prostrar diante da sua Eucaristia, provando que aquilo é uma pessoa viva, eu me converto. E assim se fez. Santo Antônio aceitou o desafio e passaram-se os 3 dias. Santo Antônio terminou de celebrar uma missa na cidade e ele saiu da missa com um ostensório de ouro, com a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento exposto, e foi até a praça. O homem trouxe a mula, o monte de feno, e soltou a mula. E imediatamente, sem nenhuma palavra precisar ser dita, a mula se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. E ali ficou provado que verdadeiramente era um homem que habitava aquele lugar, que é o nosso Jesus Cristo. E ali aquele líder daquele movimento que era ridicularizava a Eucaristia, que ridicularizava tudo que os cristãos acreditavam, desandou a chorar, porque ele percebeu que tudo que Antônio proclamava era verdade, né? Ele se converteu e ele começou a pregar para aquelas pessoas que ele arrastou com seus movimentos. Ele começou a falar, gente, eu estava errado, isso aqui é verdade, é o verdadeiro Jesus que está ali naquele pedaço de pão. E foi um dos maiores pregadores também para se lutar contra esses movimentos. Então, esse milagre eucarístico transformou toda a história da Eucaristia dentro da França. Porque o movimento que pregava que aquilo era ridículo, que aquilo não existia, se viu por aquele milagre
que era o verdadeiro Deus que ali habitava, né? Que ela é o verdadeiro homem, o verdadeiro sangue, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Então, Santo Antônio, o que eu tenho a dizer hoje é que ele nos ajude a entender este mistério da Eucaristia. E entender, acima de tudo, o mistério da espera. A gente está aqui terminando e eu fico pensando sobre esse episódio de Santo Antônio, sobre essa espera, porque ele passou 3 dias nesse desafio de que a mula iria se ajoelhar perante a Eucaristia. E eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque se a gente olha ali para a palavra de Deus, Pedro, quando caminhava sobre as águas, precisou só de alguns segundos para duvidar do milagre e começar a afundar. E Santo Antônio, por 3 dias, convicto, eu sei que Deus vai honrar para a salvação das almas, sabe? E eu fico pensando quantas vezes a gente duvida do poder de Deus. Quantas vezes a gente duvida do que Deus pode fazer na nossa vida. A gente está vivendo um tempo em que está difícil se manter a esperança, eu reconheço. Um tempo em que a gente está vendo o mundo de ponta cabeça, o mundo de um jeito que a gente nunca imaginou que estaria. Né? As igrejas se fecharam por segurança, as pessoas estão desesperadas, estão sem esperança dentro das suas casas. E nesse momento a gente precisa, como aquele Antônio de Pádua, o mais simplesinho dos homens, crer, acreditar. Acreditar como ele acreditou por aqueles 3 dias. Acreditar como a gente está acreditando em dias melhores desde esses 90 dias que a gente está vivendo dentro das nossas casas. Acreditar que Deus pode e que Deus faz e que Deus cuida, que Ele não nos abandona. Acreditar no poder da Eucaristia que a gente acabou de celebrar anteontem no dia de Corpus Christi. Acreditar naquele Santíssimo Sacramento que a gente viu passando pelas ruas da nossa cidade e que acreditar que Ele pode sim levar a cura, que Ele pode sim levar a esperança às pessoas, acreditar que Ele é tudo que nós temos. Amém? Então, obrigado aos que estiveram aqui reunidos. Faltam 5 minutinhos para a nossa missa. E o recado que eu quero deixar é exatamente esse. Acreditar. Ter esperança. Entre tantos nomes que Santo Antônio recebeu, acima de tudo, eu diria que ele é o apóstolo da esperança. Porque em nenhum momento ele duvidou de que Deus era capaz. Em nenhum momento ele duvidou de que as almas poderiam ser convertidas. Então, que pela intercessão dele, possam se renovar as esperanças do nosso coração, as esperanças na nossa vida, nas nossas famílias. Amém? Muito obrigado, família. A história desse homem é sensacional e teria muito mais a se falar, né? E que a gente confie acima de tudo na Eucaristia. O milagre da Eucaristia transformou todo um país, toda uma nação. Então que a gente confie nesse verdadeiro Deus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Vamos lá no Facebook, a gente tem a missa agora. E é isso aí. Divulguem essa live, divulguem para as pessoas que isso possa chegar muito longe. Amém?